Então, mais uma vez estamos juntos. Muito boa noite a todos que nos assistem e aqueles que nos assistirão depois na gravação. Eu me chamo Sidney Cabral, atualmente estamos na Casa Espírita Razim, colaborando com o nosso pouco naquela casa. E hoje nós recebemos a incumbência de desenvolver reflexões sobre o tema O Verdadeiro Espírito. Só que antes nós vamos fazer o nosso preparo. Para isso, como sempre, nós vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes para que possamos fazer um pequeno exercício respiratório de olhos fechados. Nós vamos inspirar e expirar. Inspiramos profundamente e expiramos lentamente. O propósito é sempre fazer a regulação do nosso estado psicoemocional, toda a nossa estrutura de vida vegetativa, para equilibrar-nos e termos condições de ter maior receptividade para tudo aquilo que nós tenhamos para trazer como pontos de reflexão nesta noite. Assim, cada um no seu tempo, inspirará e desejará que todos os elementos produtivos e curativos úteis à nossa vida possam ser absorvidos através da inspiração consciente. E ao expirar, nós vamos restituindo para o universo tudo aquilo que não nos serve mais, para que o universo faça a transmutação necessária e útil para a coletividade humana. Então eu inspiro, agradeço a Deus pela oportunidade bendita que me concede, primeiramente da vida, e expiro, e agradeço da mesma forma por estar cuidando de mim, me dando inúmeras possibilidades de continuar neste processo abençoado que é o estágio de vida terrena. A vida é uma coisa só, e a vida terrena é apenas uma fase necessária para a educação da alma. Assim, com este entendimento, cada um no seu tempo, movimentando o pescoço, ombros, pernas e braços, vai tornando um pouco mais equilibrado o nosso estado atual, desta forma também mais receptivo e acessível a tudo que a espiritualidade superior, através desta casa abençoada que nos acolhe, tem a nos ofertar. Desta maneira, mais leves, mais relaxados, mais atentos ao propósito da noite, nós passamos então a pedir permissão ao Pai Celestial, nosso Criador, para iniciar a tarefa desta noite. E fazemos este pedido de permissão através da prece que louva, que agradece e que também faz as solicitações de que nós necessitamos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, esse reino de paz, o reino de amor, o reino de justiça e de caridade. Seja feita, Senhor, a tua vontade, não a nossa, seja na terra, seja nos céus. O pão nosso de cada dia, o alimento do corpo e da alma, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que aprendamos a perdoar aqueles outros que nos tenham ofendido. E não nos deixes cair no erro, não nos deixes cair, Pai, nas armadilhas da tentação, e livra-nos de todo e qualquer mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória, por toda a eternidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Mais uma vez, então, agradecidos que estamos juntos para mais uma reflexão. Como nós dissemos de início, hoje nós falaremos um pouquinho sobre o verdadeiro espírito. O tema é genérico e, portanto, é interpretativo. E eu fiz as minhas interpretações que eu vou compartilhar com vocês.
Nós lembramos que estamos numa época bastante especial do ponto de vista espiritual, que é a época em que nós estamos acostumados a comemorar a chegada de Jesus na Terra. Então, todos os anos, nós comemoramos a chegada deste ente espiritual que aportou na Terra sob a personalidade de Jesus, o Cristo planetário que personificou Jesus, o nosso guia e modelo da humanidade. Então, quando nós falamos de verdadeiro espírito, nós podemos tomar de forma bastante abrangente este tema como o espírito crístico, o espírito que anima as almas neste momento em que nós estamos vivendo, em que se aproxima o dia 25, que é para nós um marco simbólico da chegada do Cristo e, portanto, de um início de um processo ou de uma jornada de transformação. Não transformação do ponto de vista material, mas transformação do ponto de vista espiritual. Uma transformação profunda e bastante abrangente. Nós lembramos, entretanto, que essa transformação ela é o resultado de um planejamento. Ela vem de longa data sendo desenvolvida. Ela não aconteceu especificamente quando o Cristo o aportou na Terra, mas tudo estava programado e planejado para que fosse assim. Mesmo porque nós vimos nas falas de Jesus bastante referências ao povo eleito por Deus para ser aquele que representaria uma parcela da humanidade, ou representaria toda a humanidade, mas ele era uma parcela da humanidade, que deveria receber os ensinamentos, ou seja, a boa nova de Jesus, para que, interpretando a boa nova, pudesse, assim, tomar melhores ou maiores atitudes, ou modificando seu comportamento para atitudes mais aproximadas da escorreita trajetória da humanidade planetária para alcançar finalmente o estado ao qual foi ou para o qual foi destinada, que era o estágio de espíritos mais lúcidos em fase de regeneração. Então, porque falamos de regeneração, temos que lembrar que no princípio não éramos assim. Se hoje nós entendemos que somos ainda um povo que é regido ou se baseia pelo instinto, apesar de toda a intelectualidade, de toda a parte intelectual desenvolvida, tecnologia, ciências, no passado nós éramos ainda mais primitivos, de difícil propósito ou de difícil valor associativo ou de relacionamento. E hoje nós somos muito melhores do que antes. Isto é um fato, é certeza, apesar de que as aparências nos mostram outros comportamentos que ainda são reprováveis no seio social. Então nós lembramos que o povo semita, ou seja, aquele povo nômade, que começou a perambular pelo Oriente, esse povo de início, ele passou por períodos de bastante provação. Ficaram sob o jugo dos babilônios na região da Mesopotâmia, depois ficaram sob o jugo dos egípcios, por fim sob o jugo dos romanos, quando estes semitas, naquela ocasião já denominados hebreus, reconheciam, ou eram o único povo que reconhecia o Deus único, eram monoteístas, enquanto o restante do mundo praticamente era politeísta. Por isso eles foram o povo eleito por Deus, porque estavam mais próximos da verdade de que eram suscetíveis, ou de que a humanidade era suscetível de conhecer naquele instante. Isso já foi por si só o início de todo este planejamento, para que hoje nós tivéssemos uma consciência ainda maior, ainda mais robusta das nossas necessidades e das nossas obrigações. Enfim, pudéssemos utilizar o livre-arbítrio de uma forma mais útil, de uma forma mais próxima
do atendimento das nossas necessidades. Então, uma breve explanação de quem eram os hebreus, que hoje conhecemos como judeus, adeptos do judaísmo, e da dificuldade que eles passaram até a chegada do Cristo. Todo este sofrimento, toda esta dificuldade foi também parte deste planejamento para a vinda de Cristo, para a vinda de Jesus. O Cristo planetário, o Messias prometido. De tal sorte que os seus antecessores, aqueles que anunciaram a modificação ou a transformação da humanidade, que eram os profetas, fizeram a parte mais difícil. Não que a parte do Cristo teria sido simples, mas eles fizeram uma parte ainda mais difícil, onde a humanidade ainda estava encrudecida, bastante endurecida, e não aceitavam quaisquer coisas ou quaisquer informações para a sua mudança, se não fosse através da teoria da barganha, enfim, da troca por facilidades e por prazeres materiais. Mas o Cristo veio nos trazer uma nova revelação. E o Cristo foi, portanto, a nossa segunda revelação sobre a vida espiritual após Moisés. E quando Cristo chegou, ele trouxe algo que as pessoas não esperavam. As pessoas continuavam a esperar as coisas que a vida mundana tem a oferecer, os prazeres, as facilidades, a liberdade do corpo e não a liberdade da alma. E por isso que a vinda do Cristo também não foi algo tão simples assim. Apesar de sua tarefa messiânica perdurar por apenas 3 anos, houveram, na sua própria encarnação, atos preparatórios que levariam à consecutividade e ao êxito da sua jornada enquanto personalidade que conhecemos como Jesus de Nazaré. Ele fez a reunião de algumas pessoas que entendiam que estavam com o coração mais complacente e por isso passível de melhor entendimento, as consciências mais preparadas ou melhor preparadas naquele momento para seguir os seus ensinamentos e depois multiplicá-los quando da sua partida. Estes eram os discípulos de Jesus. Entre eles, homens e mulheres, alguns com a relevância de escrever ou de registrar ou nos trazer, apresentar os registros dos ensinamentos de Jesus, e outros com tarefas não menos importantes, já que cada um de nós tem um dom e os nossos dons são úteis para o cômputo geral ou para o trabalho conjunto. E tivemos, portanto, nos eventos registrados na Bíblia, bastantes informações dos trabalhos, das transformações, como, por exemplo, a transformação de Maria de Nazaré, de Maria de Magdala, Maria de Nazaré mãe, Maria de Magdala discípulo de Jesus, assim como tivemos também outros que não conviveram com Jesus, que mostraram também uma transformação profunda e dentro de uma mesma encarnação, o que faz verdadeiro ou o que faz não verdadeira, aquela frase que a gente costuma utilizar de que eu sei quais são as minhas imperfeições, mas vai demorar ainda algumas encarnações para que eu possa resolver isso. Isso não é verdade. A transformação depende do maior esforço, do maior ou menor esforço que cada um de nós está disposto ou comprometido a realizar. Então poderemos fazer nesta mesma encarnação grandes transformações, assim como a humanidade planetária também é passível de fazer grandes transformações, basta querer. A grande dificuldade que temos, no entanto, é que as consciências variam ao infinito, em graus infinitos de consciência, e portanto harmonizar, ou seja, conjugar todas essas consciências para um mesmo propósito é sempre muito difícil. Porém, como eu costumo dizer, o termo difícil não implica o sinônimo de impossível. Não são sinônimas as mesmas palavras, ou estas palavras. Têm significados bastante diferentes. Então o que nós temos
a refletir nesta noite é que nós estamos brevemente ao ponto de uma grande transformação. E essa transformação, que dissemos foi planejada ao curso de milênios, ela já está muito próxima, considerando o tempo em que estamos nos transformando, ela já está muito próxima de eclodir, ou a humanidade de amadurecer um pouco mais. Visto que hoje nós não aceitamos a violência. Por exemplo, embora tenhamos visto nos meios televisivos, nas mídias, bastante violência, e às vezes até dizemos, olha, nós não mudamos nada da época de Jesus para cá, isso não é verdade, porque a maioria clama por mansuetude, que é um dos preceitos de Jesus. A maioria clama por tranquilidade e serenidade íntima ou consciencial. E isso também reflete que alguma coisa de que Jesus semeou para nós, nós conseguimos guardar, consolidar. Recentemente nós temos um blog, né? Nós temos vários projetos aí, projetos pessoais, nós temos 2 canais no YouTube, dois perfis no Instagram, e que falam um especificamente de Espiritismo, que é a Escola da Vida Maior, tanto no YouTube quanto no Instagram e no Facebook, e outro que fala sobre práticas, terapias energéticas, especificamente falamos mais de Reiki, mas várias outras práticas curativas. E temos um blog, o blog tem o mesmo nome, Escola da Vida Maior. Então, recentemente nós fizemos um artigo de blog, ainda estamos fazendo ajustes, mas eu trouxe o rascunho deste artigo que creio que complementará essa nossa fala sobre o verdadeiro espírito e sobre toda este planejamento que vem sendo realizado no plano espiritual para a nossa transformação. Por que eu trouxe esse artigo? Porque ele dá alguns detalhamentos a mais sobre a proposta desta noite, ou que se aplica à proposta desta noite. Então, alguns conceitos que nós temos e que este artigo traz é que a transformação é algo que acontecerá automaticamente. Então, algumas pessoas costumam dizer o seguinte: olha, Emmanuel disse que no ano de 2045, 2047, algo do gênero, o mundo ou o planeta de provas e expiação já estará regenerado, passará a mundo de regeneração. Mas não é bem assim que funciona, porque eu costumo dizer que na vida nada acontece como um passe de mágicas, num estalar de dedos. Tudo é processo e tudo se transforma homeopaticamente de acordo com o esforço e a objetividade que nós empreendemos para que, por fim, alcancemos os nossos intentos. Então, o mundo de expiação e provas para mundo de regeneração, isso não acontecerá só porque a espiritualidade determinar uma data. Como costumam dizer lá na chamada, data limite para a transformação da humanidade. Não acontecerá só porque se determinou uma data. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio, e o melhor dessa transformação não é a transformação em si, e sim o quanto a consciência humana e a consciência coletiva estará transformada através do aprendizado decorrente das inúmeras experiências pelas quais nós estamos transitando. É óbvio que Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, também determinará que nós tenhamos um prazo para realizar as nossas transformações. E é por isso que foi estabelecida uma estimativa, segundo os ensinamentos que Emmanuel trouxe, uma estimativa para 2047. Todavia, todo ano, todo segundo, todo minuto, toda hora, todo dia, todo mês, todo ano, nós já estamos passando por pequenas transformações, e estas transformações são fruto das experiências bem-sucedidas ou mal-sucedidas, que modificam a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir e, por conseguinte, a nossa forma de agir.
onde refinamos as nossas escolhas, melhoramos o nosso livre-arbítrio. E é justamente esse livre-arbítrio modificado em um certo diapasão, em um certo grau, que vai fazer ou provocar uma transformação individual, para que esta transformação individual, de indivíduo para indivíduo, reflita resultantemente na transformação da coletividade. E quando a coletividade se transforma, o planeta automaticamente segue o seu curso, porque nós nutrimos o planeta com as nossas emanações psíquicas. Enfim, nós criamos por todo o planeta e ao seu entorno uma emanação psíquica, chamamos ela de psicosfera, que faz com que o planeta vibre de forma diferente, melhor ou pior. Mas a tendência é que as leis imutáveis, dentre elas a lei do progresso, tenha uma regência irresistível sobre cada indivíduo, e nós, queiramos ou não queiramos, voluntária ou involuntariamente, consciente ou inconscientemente, ou inconsciente ou conscientemente, nós estejamos sempre a caminho, melhorando a forma de pensar, de sentir e, por conseguinte, de agir. Quando, então, isto acontece, é porque nós estamos navegando ou transitando dentro daquele esquema ou das estratégias deste grande plano espiritual, ou grande plano para a transformação planetária. E é isso que, então, nós escrevemos em algumas linhas mal rabiscadas para depois refinarmos e transformarmos em arquivo de blog. Depois, lá semana que vem, certamente estará lá no blog. Quem quiser ler na íntegra, o blog é escoladavidamaior.com. Entre na página e tem a seção blog, clique lá e verá este artigo. Hoje é dia 12/12 de 2025, lá para o dia 15 ou 16 no máximo, o artigo já estará no ar. Então nós escrevemos o seguinte: vou pedir licença, já que eu não me lembro de tudo de cabeça e eu quero aproveitar ou não perder nenhum trecho do que eu escrevi. Eu vou fazer uma leitura sobre o artigo, que ainda está no rascunho. Como nós estamos falando sobre o verdadeiro espírito, este artigo traz a seguinte reflexão: qual o sentido maior da presença humana na Terra? É a primeira coisa que nós deveríamos estar pensando. Por que eu estou na Terra? Na realidade seria a segunda coisa. A primeira coisa é porque Deus me criou. Mas como eu sempre repito isso, agora eu trouxe a reflexão de uma outra forma. Sendo ela, qual o sentido maior da presença humana na Terra? Se observamos a história, percebemos que a humanidade avança por ciclos, alternando períodos de crise, transformação e crescimento moral. Esse processo não ocorre ao acaso. Diversas tradições espirituais convergem para a ideia de que existe um propósito orientador, um plano superior que acompanha e sustenta a evolução da civilização. Hoje, nossa proposta é compreender esse propósito da espiritualidade e, sobretudo, entender como o Natal representa um marco simbólico e energético desse propósito, muito além das festividades externas, revelando-se como um chamado à regeneração interior e coletiva. Diversas escolas filosóficas e espirituais consideram que a humanidade evolui não apenas intelectualmente, mas, sobretudo, em consciência moral. A vida humana seria uma experiência de aprendizado contínuo, na qual indivíduos e sociedades são convidados a aperfeiçoar suas emoções, seus valores, seu senso de pertencimento, sua responsabilidade perante o próximo e o planeta. Então, vemos que a nossa responsabilidade não é apenas para conosco mesmo. E não vale aqui aquela máxima de que Deus deu uma vida só para cada um, que é para cada um cuidar da sua. É meia verdade. Sim, devemos cuidar especificamente, essencialmente de nossas vidas, mas haverá de sobrar tempo sempre, e isso a rigor é um dever,
para que nós cuidemos do próximo. Por isso que um dos preceitos do Cristo foi o preceito da caridade. Amor e caridade, que implica respeito para com o próximo, para que nós tenhamos o desenvolvimento do amor, a partir do respeito como base, e por conseguinte alcancemos o verdadeiro significado de fraternidade. Então aí já está um dos componentes do verdadeiro espírito, o espírito deste momento que nós vivemos, ou como gostam ou costumam chamar, espírito de Natal. Esta ideia central propõe que a Terra não está abandonada ao próprio destino. Forças espirituais de elevada hierarquia, compreendidas como inteligências conscientes harmonizadas com leis universais, acompanham e inspiram o progresso humano. Esse acompanhamento não anula o livre-arbítrio, mas oferece diretrizes, influxos e lições que a humanidade pode aceitar imediatamente, aos poucos ou rejeitar por um tempo, até que perceba que atender ao impositivo do chamamento, ou desse chamamento que nós estamos recebendo, a transformação, é questão de tempo para amadurecimento necessário das nossas consciências. Este plano, o plano espiritual, tem como finalidade última conduzir a Terra a uma condição de regeneração, fase em que valores éticos são predominantes. Relações humanas se orientam por cooperação e não mais por conflitos. A ciência e a espiritualidade convergem para um bem comum. A violência e o egoísmo deixam de ser forças estruturantes da cultura e a dignidade humana torna-se princípio inegociável. Esse processo, porém, é gradual e exige maturidade coletiva. Muitas crises contemporâneas, sociais, ambientais, emocionais, institucionais, não configuram meramente falências, mas sintomas de transição. Então nós entendemos aqui que existe ainda, no momento atual, várias dificuldades, várias coisas que não agradam à sociedade ou que desagradam, que trazem desconforto, que trazem medo. A instauração do caos de forma pontual e não generalizada, ela sempre nos assusta e nos faz esfriar a fé. Mas não podemos. Por quê? Porque estamos sendo regidos, como dissemos, por um grande plano. Um plano especial para a humanidade e nós estamos evoluindo de pouco a pouco, ainda que não percebamos. Quando uma estrutura, aí faz prova nesta frase, de que quando uma estrutura antiga não atende mais ao propósito evolutivo, ela se desgasta, forçando a criação de novos paradigmas. Enfim, quando as coisas parecem não funcionar mais, a humanidade se reúne. Não foi assim que aconteceu com a Covid, a fraternidade, com os eventos pontuais climáticos no Rio Grande do Sul, a coletividade se mobiliza para fazer mudanças, para amparar, para auxiliar. Então, isto denota que quando existe uma estrutura antiga, vergastada, que não serve mais aos propósitos ou ao interesse humano, forças íntimas, particulares, individuais ou coletivas se desdobram para fazer mudanças ou promover mudanças. Assim, guerras, tensões políticas, desequilíbrios socioeconômicos e desastres ecológicos podem ser compreendidos como expressões de um planeta que busca desatar nós kármicos, reorganizar prioridades e reorientar seu curso moral. A transformação coletiva depende de mudanças internas. A regeneração da Terra exige de nós, portanto, superação da agressividade emocional. Enfim, oremos mais, recolhamos-nos mais para introspecções meditativas, para o autoconhecimento, que é o único instrumento que pode refrear as tendências instintivas que nos levam à agressividade. Essa transformação coletiva
e essas mudanças internas da qual ela depende para a regeneração do planeta, nos exige também substituição do egoísmo por solidariedade prática. Não só de boca, não só na teoria, mas pôr as mãos à obra. Exige de nós também desenvolvimento de empatia e escuta ativa e profunda. Falar menos, ouvir mais, dar menos pitaco, opinar menos, e sim, simplesmente ouvir e concordar com a pessoa. Concordar não com as suas atitudes em si, mas com as razões do seu sofrimento. E não dizer, você está sofrendo à toa. Não é isso. É ouvir a pessoa e dizer, eu sei, ou eu creio que eu sei, que eu saiba como você está passando. Eu sei que é muito difícil. Mais ou menos isso. Escuta ativa e profunda, apenas empatia. Não jogar a nossa verdade para que as pessoas consumam sem estarem predispostas para aceitar aquela verdade que não lhes pertence, não é delas, é nossa particular. Nós precisamos também de compromisso com a verdade, a justiça e a integridade. Meias verdades não valem. Uma meia verdade é uma mentira. A omissão, até certo ponto, também é uma mentira. Então, sejamos sábios, entendendo o momento de falar e o momento de calar. Mas, sempre que possível, não sermos omissos, e sim expormos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e sermos firmes, contrariando aqueles que entendem que a corrupção é o melhor caminho. Quando as pessoas nos dizem, portanto, ou nos disserem, portanto, mas todo mundo faz, você quer ser Carola, você quer ser o Santinho, encher o peito e dizer, eu não quero ser Carola e nem Santinho, eu só não quero compromissos que no futuro me trarão infelicidade. E está resolvido. Se a pessoa gostar, se a pessoa não gostar, paciência. Se ela gostar, amém, que assim seja. Precisamos também de cultivo do autocontrole, da pacificação interior e da compaixão. Cada pessoa que se renova influencia positivamente o seu círculo imediato. Então isso é muito importante. Nós lembramos lá que o Cristo disse, ide pregar, primeiro procurai o povo de Israel, que estão acessíveis, depois vão aos gentios. Por quê? Não adianta gastarmos tempo tentando explicar coisas para alguém, para uma pessoa que não está disposta a nos ouvir. Falem para aqueles que estão acessíveis. Foi por isso que Jesus veio primeiro ao povo de Israel, o povo hebreu, que já estava pronto, mais ou menos pronto, para recebê-lo. E depois, aqueles se tornaram multiplicadores. Deixou de falar para um que não queria ouvir e falou-se para 100, desejosos ou sequiosos de ouvir a boa nova. E estes 100 multiplicaram para outros 100. E é assim que flui o progresso. Então, sob a ótica espiritual, a humanidade é um grande organismo composto por bilhões de consciências em diferentes estágios evolutivos. O plano espiritual atua como um sistema imunológico moral. É para isso que eles servem. Eles nos defendem da nossa inconsciência, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, suscitando aos nossos ouvidos, através da técnica da inspiração, aquilo que as nossas consciências precisam ouvir para despertar. Qual seja, eu ouço a minha consciência que diz, não vá por esse caminho, mas eu sou teimoso, eu quero dar razão e ouvidos para as minhas imperfeições e eu vou por aquele caminho, mas eu não vou totalmente desprevenido. Suscitou-me ao ouvido ou à mente que aquilo não era adequado, mas eu tenho livre-arbítrio, fiz a minha escolha, só que as escolhas são sementes, são semeaduras e o resultado é uma colheita positiva ou negativa de acordo com as minhas escolhas. Então essa espiritualidade, que é o nosso sistema imunológico moral, constantemente nos inspira a corrigir desvios, estimula-nos virtudes e também estimula-nos a harmonizar intercâmbios energéticos, ou seja, contactos com consciências outras
que servirão para o meu crescimento e não consciências que me levem ou me estagnem ou me levem ao erro. O Natal é esse símbolo, portanto, símbolo universal de renascimento, independente da tradição religiosa individual. Ele celebra a chegada de uma força de luz ao mundo, uma luz que evoca o início de um novo ciclo, a possibilidade real de transformação moral, a renovação da esperança, a abertura de consciência para realidades mais elevadas. Assim, do ponto de vista espiritual, o Natal representa a entrada de uma energia de harmonia que, anualmente, reacende no planeta o convite ao despertar interior, enfim, as nossas responsabilidades. O nascimento de uma grande figura espiritual, Jesus, celebrado no Natal, simboliza o processo universal de abandonar antigos condicionamentos, acessar níveis mais altos de sensibilidade, reconhecer a própria natureza divina e conectar-se ao propósito coletivo da humanidade, que é a transformação pessoal, influenciando ou contagiando positivamente a coletividade. É um lembrete de que cada ser humano pode renascer continuamente, e esse renascimento é a base da regeneração planetária. Portanto, a celebração moderna do Natal é marcada, ou, entretanto, a celebração moderna do Natal é marcada por consumo, formalidades sociais e excessos materiais. A proposta espiritual do Natal não é esta, mas sim o inverso. A proposta espiritual do Natal é trocar acúmulo por partilha, substituir competição por cuidado, substituir aparência por autenticidade, deslocar o foco de ter para ser. Quando o Natal é vivido desse modo, ele se torna um instrumento ativo do grande plano crístico de renovação planetária, pois desperta consciências e incentiva ações que reverberam em benefício do coletivo. O verdadeiro espírito do Natal manifesta-se quando transformamos intenções em atitudes concretas de reconciliações familiares e afetivas, de perdão de mágoas antigas, de generosidade com discrição e responsabilidade, de solidariedade não eventual, mas constante, de renovação de propósitos pessoais alinhados com o bem comum. A empatia é a capacidade de perceber o outro como extensão de si mesmo. Todo bem que eu quero para mim, devo desejar também ao meu próximo, pois é a lei de ação e reação, é a lei de semeadura. No simbolismo natalino, essa percepção é expandida para toda a humanidade, propondo a ela um olhar mais compassivo sobre a dor alheia, a consciência de que cada pessoa luta suas batalhas internas, a valorização de pequenos gestos que fortalecem vínculos, o esforço de difundir paz nas interações diárias, todos os dias, minuto a minuto, segundo a segundo, ano a ano. Não apenas no dia de Natal. A regeneração não é obra das forças externas apenas. Não contemos com os espíritos elevados, espíritos superiores para resolver o problema. O problema que muitas vezes, ou que naturalmente somos nós que causamos. A regeneração é obra em coautoria. Cada um de nós é chamado a elevar o seu padrão mental, a vigiar seus impulsos instintivos, a purificar intenções, a contribuir para ambientes mais equilibrados a partir do nosso lar, do ambiente de trabalho, na escola, nos pequenos círculos sociais. Todos somos convidados a tornarmos-nos um ponto de luz em nossa própria comunidade. Quando isso, portanto, se multiplica, a regeneração deixa de ser conceito e torna-se realidade vivenciada, ao ponto de, finalmente, percebermos que o plano espiritual coordenado por Jesus, que tem como marco o seu nascimento, é um projeto
contínuo de elevação moral da humanidade, ao ponto de percebermos afinal, que a regeneração da Terra não é um destino automático, mas um objetivo que requer participação ativa. Ao ponto de percebermos, afinal, que o Natal é o lembrete anual de que a luz já está presente na humanidade, começando com Jesus, começando com seus precursores, os profetas. E esta luz está esperando, está em estado latente, esperando ser despertada, cultivada e ampliada. Assim, o verdadeiro Espírito, seja o Espírito de Cristo, o Espírito do Natal, o Espírito vivo que anima a humanidade, não se limita à memória de um nascimento histórico. Ele simboliza o chamado permanente para que cada ser humano participe conscientemente da construção de um mundo mais justo, fraterno e luminoso. A celebração exterior pode ser breve, mas o compromisso interior, este sim, estende-se para todos nós, todos os dias do ano. Nós esperamos que esta reflexão tenha ajudado a quem nos assistiu hoje. Eu creio que ajude mais uma vez. Tudo isso que nós falamos foi convertido em artigo e lá para o dia 16 estará publicado no blog escoladavidamaior.com. Basta acessar escoladavidamaior.com e encontrarão esta mesma fala em forma de texto lá no blog em forma de artigo. Eu agradeço então a quem nos assistiu. Espero que tenham uma boa vida, uma grande transição deste ano para o próximo ano, com grandes propósitos realmente renovadores, mas não de renovação material, mas sim de renovação íntima, interior, porque é justamente isso que traz a felicidade verdadeira, que faz com que nós, a partir do momento que aceitemos este chamamento e este trabalho íntimo, passemos a ter mais resistência contra os impositivos desditosos do planeta, como ele ainda se encontra em expiações e provas, e que nós possamos, pelo trabalho, pela semeadura realizada hoje, alcançar, a partir deste Natal, que seja muito feliz, um propósito de renovação ao ponto de atingirmos a maturidade consciencial e sermos espíritos mais felizes na nova Terra, a Terra renovada, o planeta de regeneração. Paz e luz. Nós encerraremos com uma breve prece, já que nós adiantamos o nosso horário, ultrapassamos o nosso horário, e concito novamente a todos fecharem os seus olhos, inspirarem profundamente e acompanharem mentalmente, com imensa alegria no coração, o som da prece dominical que será trazida por nós, mas certamente está sendo recitada pela espiritualidade superiora no meu lar e nos seus lares. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, esse reino de paz, o reino de amor, o reino de justiça e de caridade. Seja feita, Senhor, a tua vontade, não a nossa, seja na terra, seja nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, à medida em que aprendamos também a perdoar outros que nos tenham ofendido. E não nos deixes cair no erro, não nos deixes, Pai, cair nas armadilhas da tentação. E livra-nos, Senhor, de todo e qualquer mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder e Tua é a glória sobre toda a eternidade. Gratidão, meu Pai. Gratidão, gratidão, gratidão.